Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas apresentações sobre as 7 ferramentas da qualidade que a gente vem apresentando em videoaulas aqui no blog totalqualidade.com.br. Essa vai ser a última videoaula da série, mas não fiquem tristes porque novidades vão vir, novas ferramentas, novas apresentações, inclusive em forma de videoaula esse ano vão aparecer no blog. Se você assistiu às outras videoaulas e gostou dessa série, pode continuar assistindo que a gente vai trazer novidades ao longo desse ano e dos próximos. Bom, o que a gente já apresentou das 7 ferramentas aqui no blog Total Qualidade? Na primeira videoaula a gente apresentou os fluxogramas e como você elaborar utilizando o Visio 2007. Na segunda videoaula a gente apresentou a análise de Pareto, através do diagrama de Pareto, como fazer utilizando o Excel e um exemplo de folhas de verificação. Na terceira videoaula da série, a gente apresentou o diagrama de causa e efeito, o famoso diagrama de Ishikawa, de espinha de peixe, e também uma análise feita de histogramas. A gente usou um conjunto de dados para fazer uma análise utilizando histogramas. E na quarta videoaula da série, a gente apresentou no Excel um modelo de carta de controle de processo. A gente usou os gráficos de Shillhas para fazer o controle estatístico de processos. E a gente disponibilizou, além da videoaula, essa planilha que vocês podem baixar para utilizá-las como exemplo, como estudo, ou até para adaptar para utilizar no trabalho mesmo. Hoje, nosso objetivo é apresentar o diagrama de correlação e encerrar essa série de videoaulas apresentando correlação entre um conjunto de dados e uma regressão linear. Então, a gente vai apresentar isso hoje. Bom, então nossos objetivos são entender o que significa a correlação entre duas variáveis, aplicar um método gráfico simples para visualmente a gente já conseguir identificar se existe realmente alguma relação entre as variáveis. O método gráfico ele é bom por isso, você consegue visualmente já ter uma ideia antes de aplicar as fórmulas e através do Excel avaliar a correlação entre as variáveis utilizando a função correl que já existe pronta no Excel para a gente obter essa correlação. Fazer uma regressão linear, eu preparei a planilha para a gente ver as fórmulas da regressão linear, como é que funciona e aplicar num conjunto de dados. Existem várias formas de regressão, mas a gente vai trabalhar nessa videoaula só na regressão linear. E não é nosso objetivo demonstrar fórmulas, explicar conceitos teóricos, entrar muito a fundo nos detalhes desses cálculos e na teoria dessa ferramenta. O objetivo é pegar um exemplo prático, simples e com uma ferramenta que quase todo mundo tem, que é o Excel e domina às vezes, aplicar isso com essa ferramenta. Bom, o exemplo que nós vamos usar aqui é um exemplo fictício. Eu criei esse indicador para tentar trazer esses conceitos de uma forma um pouco mais ilustrativa, um pouco mais aplicada a um ambiente de trabalho. Basicamente, uma empresa, baseada em vários aspectos de segurança no trabalho, elaborou um indicador onde seu objetivo é detectar o grau de risco de acontecimento de acidente, num determinado período, baseado em uma fórmula qualquer por ela própria elaborada. Esse indicador pode levar em consideração aspectos como disponibilidade e uso de EPIs e EPCs, manutenção dos equipamentos de segurança, treinamento do pessoal nos procedimentos, etc., que através de inspeções visuais são avaliados. Com base nessa avaliação, um resultado de 0 a 100 pode ser obtido por uma fórmula qualquer, que eu não vou criar nem preparar essa fórmula, é mais para entendimento. E quanto mais próximo de 0, menores serão as quantidades de acidentes naquele mês. E quanto mais próximo de 100, maiores serão. Por quê? Esse indicador ele foi criado com a seguinte finalidade: pessoas da empresa, representantes da empresa, vão inspecionar mensalmente ou quinzenalmente, enfim, e vão, através de um formulário, fazer uma avaliação sobre vários aspectos que eles podem identificar através de visitas. Então, por exemplo, as pessoas estão usando as EPIs, as pessoas têm registro de treinamento nos procedimentos de segurança, e quanto pior forem esses resultados, maior vai ser a nota dada pela fórmula.
E a tendência é que quanto maior seja essa nota, maiores sejam as quantidades de acidente. E qual é o objetivo da nossa análise? A equipe de QSMS, após 12 meses da aplicação deste indicador, decide testar se ele realmente é eficaz em sinalizar a probabilidade de ocorrência dos acidentes. Então, o pessoal está querendo ver se realmente esse indicador que foi criado, ele é um bom sinalizador das chances de ocorrer acidente. Para isso, a equipe decide fazer uma correlação entre as duas variáveis. Quais são essas variáveis? A nota do indicador e quantidade de acidentes, ambos no mesmo mês em questão. Então, após 12 meses de utilização dessa metodologia de avaliação e dessa fórmula, a equipe de QSMS está interessada em saber se realmente esse indicador é capaz em atender esse objetivo de medir as chances de ocorrer acidente na empresa. É importante para a empresa ter um indicador desse tipo, porque ela consegue minimizar os efeitos de acidente, minimizar as quantidades de acidente, fazendo as melhorias que tem que fazer, utilizando os equipamentos que tem que utilizar e os treinamentos que tem que fazer. Agora, isso se torna mais eficaz quando esse indicador ele é capaz de realmente mostrar, de sinalizar as chances de ocorrer acidente. Então, o que a gente vai fazer hoje é, através de um exemplo, ver se realmente as notas desse indicador estão estão sinalizando corretamente as quantidades de acidente dentro daquela empresa no mês em questão. Bom, e alguns conceitos básicos sobre correlação. O objetivo da correlação é obter alguma relação matemática entre duas variáveis. Então, por exemplo, se eu aumento os meus ganhos, eu também aumentarei minhas despesas? Ou, se aumentam as chuvas, então cairão as vendas de protetores solares? Ou, se aumentam os gastos com propaganda, aumentam as vendas? Ou, se aumenta a dureza de material, diminui-se a quantidade de quebras? Então, essas perguntas são para ilustrar que o objetivo de uma correlação é você tentar pegar uma ligação entre duas variáveis. Se eu aumento uma variável, eu aumento uma outra. Ou se eu aumento uma variável, eu diminuo outra. E se não existir correlação, isso significa que se eu aumentar ou diminuir uma variável, um efeito aleatório está acontecendo com uma outra variável. Então, esse é o objetivo básico de uma correlação. Você buscar essa relação, né, de dependência entre as variáveis. Quais são as vantagens de você ter isso? Sabendo que existe uma relação entre variáveis, é possível você realizar melhores planejamentos, como é o caso do nosso indicador que a gente vai testar agora no Excel. Bom, essa é a planilha que está disponível também lá no blog Total Qualidade, vocês podem baixá-la gratuitamente. O que a gente tem de informação aqui? Na primeira planilha a gente tem as medições dos 12 meses do indicador de segurança, né? Então aqui as 12 medições. Então no primeiro mês a nota foi 75, no segundo 84 e assim por diante. E aqui do lado a quantidade de acidentes. Então no primeiro mês a gente teve um indicador de segurança sinalizando 75, ou seja, muito próximo de 100. E a quantidade de acidentes ficou em 46. Tá? E aí mês a mês a gente tem as duas variáveis aqui, né, em forma de colunas. O que a gente quer fazer? Inicialmente eu sempre sugiro, na hora de você fazer uma análise de correlação, você criar um gráfico, né? Eu criei aqui o gráfico do lado, tá? O gráfico está pronto e ele já tem as informações do indicador de segurança e da quantidade de acidente. E olha como é que a gente consegue, através do gráfico, ver que quando uma variável cresce, a outra também cresce. Quando uma decresce, a outra decresce. Tá vendo? Quando ela cresce, a outra cresce. Então ambas estão com uma certa dependência uma da outra. Elas estão com uma certa relação de dependência uma com a outra. E é isso que a correlação vai dizer pra gente através da fórmula. A gente vai conseguir ver se essa relação ela é muito forte ou muito fraca. Pelo gráfico a gente vê que é uma relação muito forte, né? As inclinações são muito parecidas, são muito próximas. Então a gente já pode dizer de forma direta, de forma rápida, que esse indicador ele é bom em sinalizar a quantidade de acidentes. E aí aqui no Excel, eu coloquei também aqui a fórmula de correlação. O que é a fórmula de correlação? É o Correl, essa fórmula aqui, ó. Correl, você vai colocar Correl e a coluna 1
né, que seria de B8 a B19, que é um indicador de segurança, vai abrir ponto e vírgula, e vai colocar a outra coluna, que é a coluna da quantidade de acidente, e vai tirar a correlação entre essas duas variáveis. E aí uma questão teórica sobre correlações. Sobre correlação. Quando a correlação ela é próxima de 1, né, a correlação ela é o valor da correlação, da função de correlação, dá entre -1 e 1. Quando dá 1, significa que a gente tem uma correlação positiva, ou seja, quando eu aumento uma variável, a outra também aumenta. Quando eu tenho uma correlação do tipo negativa, é quando o meu valor de correlação dá -1. Significa que quando eu aumento uma variável, eu diminuo a outra variável. Se a correlação der próxima de zero, significa que não há correlação entre as duas variáveis. Então, uma correlação forte seria a correlação 1 positiva ou -1 negativa. Nota que o valor que a gente conseguiu aqui da nossa correlação é 0,92, ou seja, está muito próximo de 1. Então, a gente tem uma correlação positiva e, além disso, uma correlação muito forte. Bom, agora que a gente já identificou que existe uma relação forte entre as variáveis, deve existir então uma função que descreva essa relação, essa dependência entre as duas variáveis. E é isso que a gente vai conseguir fazer através de uma regressão linear, obter essa função.